Oi, turminha! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de aprendizagens aqui no nosso programa. E quantas surpresas temos tido ao nos depararmos diante de tantas invenções feitas pela humanidade, não é mesmo? Nessa semana, vamos conhecer sobre algumas dessas invenções que fazem parte do nosso dia a dia e que já é algo muito comum de se ver nas ruas, totalmente útil e também necessário. Hoje, vamos aprender sobre uma invenção que mudou a história das pessoas e a nossa maneira de nos deslocarmos dos lugares. Eu quero ver aí quem sabe me dizer o que faz os meios de transporte se moverem. Ficaram curiosos? Vamos descobrir? O programa vai começar. Poesia para as crianças. Poemas para gostar de ouvir, ler e sonhar. O eco. O menino pergunta ao eco onde é que ele se esconde, mas o eco só responde: onde? Onde? O menino também lhe pede: eco, vem passear comigo. Mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer: migo! Olha a chuva! Bom dia, crianças! Vamos chegando aqui no nosso quintal. Vamos chegando ao pé do nosso pé de poesia. Movimento por uma escola literária. Ah, que delícia estar com vocês. Vocês perceberam que a minha criança, a criança que habita a minha alma hoje está serelepe, não é verdade? Ela está serelepe. Por quê? A chuva está chegando. Você gosta de chuva? Eu adoro a chuva, eu adoro brincar na chuva, eu adoro me molhar. Vocês sabem que ontem eu brinquei muito com o meu filho aqui, no nosso quintal, no quintal da nossa infância. Brincamos de banho de mangueira. Ah, que delícia! A gente molhou as árvores, molhamos as flores, molhamos a grama e nos molhamos. Hoje eu ainda me sinto encharcada de amor. Vocês sabem que eu conversei muito com algumas professoras de vocês e elas me contaram que elas se lembraram, quando viram as minhas fotos que eu publiquei nas minhas redes sociais, elas se lembraram de quando elas brincavam com seus pais, com seus avós, brincando com banho de mangueira. Olha que gostoso, uma brincadeira tão simples, mas tão cheia de amor, tão divertida, que assim como permanece viva essa memória no coração das suas professoras, de repente, da sua mamãe, do seu papai, vai permanecer na memória do meu coração e na memória do coração do meu filho. Vamos chegando, gente! Vamos brincar e vamos cantar, porque hoje é dia do nosso encontro! Vamos hoje conhecer um livro delicioso,
livro muito delicado do meu amigo André Neves. Vejam só o que eu colhi aqui do nosso pé de poesia. Menino Chuva na Rua do Sol, para juntos conversarmos sobre este dia, que logo mais virá chuva! Ah, que gostoso! André Neves é espetacular. Ele é escritor e ilustrador. Vocês vão ficar encantados, não só com a história deste livro, mas principalmente com as ilustrações, os desenhos de André Neves. Vamos lá? Olha a chuva! É aí que me acabo, me solto, me molho, me largo. É o menino da Rua do Sol falando pingos de palavras ao enxergar. Lá longe, nuvens brincando no céu. Mas não é nuvem branca como neve, nem como espuma ou algodão. É nuvem escura, cinza, tenebrosa. Nuvem que dá aquele frio, aquele arrepio. Quando isso acontece, ficam porta e janela fechadas, lacradas, cadeadas, trancadas. Mas o menino não se segura e escorre pela soleira, pela fresta, pela beira, pelo buraco da fechadura, para brincar com as gotas de cristal batendo no asfalto, deixando tudo molhado, até a imaginação do menino. Plink, plaft, plink, plaft, plink, plaft, plink, plaft. Pisando firme com a sola do pé, o menino espalha poças de pensamentos. Chuva serão anjos que choram mágoas de desencanto? Encanto é a alegria que cai do céu, nessa enxurrada de lágrimas doces, límpidas e brilhantes de pura felicidade. Afinal, pranto triste e salgado, os anjos devem chorar em alto mar. Podem vir chuviscos, chuvadas, garoas, torós, que o menino gosta mesmo é de ficar alagado, banhado, lavado, molhado, ensopado. Por quê? Porque menino é como chuva mole em pedra dura, tanto pinga até que fura, ninguém segura. A mãe, com extremo espanto, grita: sai do meio da rua que essa chuva te arrebenta! Volta pra casa, menino! Que se arrebenta que nada? Menino leva guarda-chuva e guarda-chuva na mão de menino vira barco deslizando na correnteza da cheia que enche o seu coração. E lá vai ele navegando atento, aprendendo a viver em tempo de chuva, vendo tristeza e sofrimento na água que às vezes arrasta tudo, mas que ela passa, passou. O menino então mergulha na água que escorre para lavar a rua e se misturar a tantas outras águas, do lago, do rio e do mar, águas de qualquer outro lugar, águas que agora refletem a esperança no rosto claro do menino. Lá em cima no céu, aos poucos as nuvens desmancham-se no sol
que forte tenta esquentar o azul do dia. O calor também vai aquecendo uma saudade dentro do peito do menino. Saudade da Rua do Sol, da mãe, do pai, da tia, da avó. Ele pula feito peixe fora d'água e segue flutuando no ar de temperaturas vaporosas até agarrar-se em uma nuvenzinha macia que passa. Curioso, desvenda segredos e mistérios naquela nuvem que cresce, até o tamanho certo para chover forte, chover menino. A chuva aos poucos se torna rainha, reina no meio da Rua do Sol. E logo que chove menino, a tempestade se enfraquece. Finalmente passa, estia e a água se esvai, dando um adeus aguaceiro. Resta apenas um lamaçal dentro de um coração que espirra. E assim, quando o sol doura no infinito, o menino, agora menino chuva, parece maior que o céu. Porque mesmo encharcado e gripado, há um sol bem maior que brilha entre seus lábios rosados. Esse é o menino chuva na Rua do Sol, do querido André Neves. Nesse movimento bonito por uma escola literária, pede poesia. Chuva, chuva, vem a chuva! A gente se vê! Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar as nossas brincadeiras com o elemento terra e com tudo que ela nos dá. Um dos presentes que a terra nos dá, as sementes. Nesses tempos de pandemia, o que nos alegra e nos faz bem com certeza é a natureza. Ai, mas as sementes, com um olhar atento, nós podemos achá-las em todos os lugares, nos jardins, vasos, no ar. Olha só que interessante, algumas sementes são carregadas pelo vento. Sabe onde encontramos sementes também? Na cozinha. Usamos sementes, inclusive, nos nossos temperos. Olha que coisa mais linda essa pimenta que está aí na tela. Ai, quem não gosta de arroz e feijão, não é mesmo? Existem tantos tipos de feijão. Vou mostrar alguns para vocês. As sementes são nutritivas, fazem bem para a saúde, porque possuem muitos nutrientes e vitaminas. É comida de verdade, saudável e natural. E há de muitas cores e muitos formatos. O mais bonito é que ela carrega dentro de si a origem de novas vidas, novas plantas que nascerão e produzirão mais sementes. É o ciclo da vida. E isso é tão lindo. Ai, a natureza é perfeita. Vamos fazer uma experiência com feijões? Para essa experiência, vocês precisam de um compromisso. Por quê? Nós vamos ver a germinação do feijão. Ele vai virar uma plantinha. Mas a gente não pode trazer à vida uma plantinha para depois jogar no lixo, não é mesmo? Então, se for fazer essa experiência, tem que prometer cuidar muito bem da plantinha. Num potinho, vocês vão colocar um algodão e 5 grãos de feijão. No outro, também. Num dos potes, a gente vai colocar água, vai umedecer o feijão. E no outro, nós não vamos colocar água. Qual é que vocês acham que vai germinar? Todo cientista sempre marca muito bem as suas experiências.
Então, nós vamos numerar as tigelinhas. O potinho, o copinho, o que você tiver em casa. No potinho que nós não vamos colocar água, nós vamos colocar o número 1. No potinho que nós vamos regar, quando o algodão estiver seco, nós vamos colocar o número 2. Eu já fiz essa experiência aqui em casa e eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Mas eu quero que vocês pensem aí em casa e me falem qual que era o número 1 e qual era o número 2. E aí, pessoal? Qual será o feijão que germinou e virou essa plantinha linda e fofa? Será que foi o pote onde nós colocamos água? Ou foi o outro que não tinha água? Quando chegar nesse ponto, vocês precisam transferir a plantinha para um vaso com terra. E depois de um tempo, ela vai dar novas vagens com outros feijões. Muito legal, né? Quero ver todo mundo fazendo essa experiência, mas se fizer, tem que prometer que vai cuidar da plantinha para sempre, porque ela é um ser vivo, tá bom? Só faça essa experiência se você tiver certeza de que você vai ter tempo de olhar, cuidar bem direitinho da plantinha, tá bom? Porque senão a plantinha nasce, aí depois ninguém mais liga para ela, ela vai pro lixo. É muito triste, né? Para essa experiência, eu preciso colocar 5 feijões dentro da água e esperar até o dia seguinte. Vamos ver como ficou? Agora, a Alice vai mostrar para vocês como é que a gente acha o embrião do feijão. Lembra que eu pedi para deixar o feijão de molho de um dia para o outro? Vamos ver como é que se faz? Então, a gente pega o feijão, dá uma apertadinha e abre. Daí você descasca. Esse pedacinho branco aqui em cima, esse é o embrião. É daí que uma nova plantinha vai nascer. O resto do feijão é só comidinha para esse embrião crescer. E para ele crescer, ele precisa estar em condições ideais, né? Sequinho, ele não germina. Por isso que a gente coloca em cima de um algodão molhado. Se forem fazer a germinação do feijão, já sabem, hein? Nada de deixar o feijão germinando e depois jogar no lixo. É um compromisso com a vida. Por isso, nós devemos cuidar com muito carinho. Outra atividade legal com sementes é guardar as sementes das coisas que a gente come ou que tem em casa. Aí a gente começa a perceber que as sementes estão em todos os lugares. E como a natureza faz parte da nossa vida, principalmente na alimentação. É uma ótima maneira de exercitar a escrita. Olha só que legal. A Alice fez uma plaquinha de identificação para cada uma das sementes. Tem milho, linhaça, gergelim, kiwi. Vocês sabiam que na língua portuguesa essa é a maneira correta de escrever kiwi? Isso mesmo, kiwi não é com a letra K. Morango, maracujá, tomate, pimenta, pimentão. Olha só que interessante, a semente do pimentão é muito parecida com a da pimenta. E o nome também é bem parecido. Muito legal, né? Pesquisem aí para saber o porquê dessa coincidência. Será que é coincidência? Outra curiosidade, a semente da mexerica e da laranja. Por que será que elas são parecidas? Mais uma coisa para vocês pesquisarem aí. Olha só como a natureza é perfeita. Uma semente não é igual a outra. Uma folha não é igual a outra. Olha a diversidade da vida. E olha só a generosidade da natureza em proporcionar para a gente tantas coisas gostosas. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar aí na casa de vocês muito mais sementes do que essas. Sementes muito diferentes. E porque elas são diferentes, elas germinam de forma diferente. Vocês sabem a diferença entre caroço e semente? Dizem que o caroço protege a semente.
Algumas sementes germinam muito fácil porque não tem essa capinha dura em volta como a azeitona e a manga. Mas lá dentro mora o embrião, aquilo que vai fazer a plantinha crescer. Outras sementes, como a da melancia, é só jogar na terra que nasce. Olha só que legal! Lembra que eu falei que quando a gente coloca uma semente para germinar, a gente tem um compromisso com a vida? Pois é, olha só como estão os nossos pés de feijão. Aqui nós colocamos as sementinhas do morango para germinar. Olha só que legal, ela precisa ficar nesse papel toalha úmido, coberta e fechada com uma tampinha. Assim. E aí, demora um mês para germinar e virar um pezinho de morango. Cada semente tem um tempo de germinação. Umas são bem rápidas, as outras demoram. Vocês sabiam que para uma semente de baobá germinar, demora, em média, 10 anos? Pois é, por isso que os baobás são árvores tão especiais. Vocês podem, aqui que nem a manga, né? Tirei o caroço, consegui descobrir a semente. Ó, tem 2 partes essa semente, essa tem 2 partes, o abacate tem 2 partes. O do feijão, depois que você descasca, você consegue encontrar 2 partes. O que impressiona são os tamanhos. Olha só a semente da alface perto do meu dedo. Legal, né? E a do abacate, então? São tamanhos tão diferentes e todas têm o poder de trazer à vida uma nova plantinha. E aí, gostaram de investigar e conhecer um pouco sobre as sementes? A gente consegue fazer até arte com sementes. Se você quiser ser um cientista que pesquisa mais sobre as sementes, é muito fácil. É só ir separando aos pouquinhos, deixando secar e pesquisar um pouquinho sobre cada planta, como faz para germinar, qual a melhor terra para plantar e assim por diante. Quem sabe, no futuro, não conhecerei muitos botânicos que se interessaram pelas plantas com esse vídeo. Muito legal, né? Um beijo e até mais! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vai a quarentena? Eu quero aproveitar a ocasião para agradecer a todas as fotos que vocês me mandaram. As fotos são lindas e eu fiquei muito orgulhosa de todos os meus amigos. Ai, ai, ai. Bom, como vocês já devem ter notado, eu também aderi às lives, porque todo mundo está fazendo e tem muita gente interessante que eu gostaria de entrevistar. Eu convidei a Adora, o Romano e a Silvete para participar também, assim o papo fica mais animado. Oi, Charlotte, tudo bem? Nossa, tô com tanta saudade, tava com vontade de te abraçar. Ai, nem me fale, Dora. A sorte é que eu tenho o pelúcio e os óculos mágicos. E você? O que você tem feito? Estou estudando violão e lendo 2 livros. Oi, meninas! Oi, Silvete! Olha, o Romano não vai participar da live. Ele está de castigo porque engordou 4 quilos durante a quarentena. Ele tá uma bola! A mãe dele diz que enquanto ele não emagrecer, não pode usar o computador. Ai, 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 mas é difícil manter o peso assim, preso dentro de casa. E a convidada? Quem é? Você me disse que era uma princesa. Eu ia fazer uma máscara de mel nos cabelos, mas não fiz por causa da sua live. Cadê a convidada? Charlotte, se você não puser os óculos, a convidada não vai conseguir nos ver. Ai, claro, Dora! Ai, 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 que cabeça minha! Alô, meninas! Há quanto tempo eu estava com tantas saudades? Ai, pronto. Chegou quem não faltava. Eu não estava com saudades de você, Silvete. Enjoada. Charlotte, acho que ela acabou de entrar. Ela chegou! Gente, olha que maravilha! A minha convidada de hoje, abrindo as lives da Charlotte, é ninguém mais, ninguém menos do que Rapunzel! E aí, galera?
Gente, eu tô atrasada. Você chegou bem na hora, Rapunzel. Seja muito bem-vinda. Nossa! Você cortou os cabelos! Já teve tanta polêmica por causa disso, muita gente contra. Eu sou contra. Você me desculpe, mas os cabelos eram sua marca registrada. Eu sei, Silvete, mas como é que eu cuido de um cabelo daquele tamanho sozinha, trancada no palácio? Tava um horror, cheio de ponta, todo quebrado. Eu radicalizei. Você está muito bonita, Rapunzel. Aliás, você vai ser bonita sempre, do jeito que você se sentir bem. Ai, como esse cachorro é chato. Misericórdia. Mas e a cabeça? Você se sentiu deprimida durante essa quarentena? Eu posso ser franca? Eu não me deprimi, não. Até porque na época em que eu fiquei presa na torre, quando a bruxa me trancou lá no alto, foi muito pior. Porque foi muito mais tempo e eu não tinha televisão, não tinha livro. A única coisa que eu podia fazer era olhar pela janela. E a torre era tão alta que eu só via o céu. E como foi que você teve a ideia de deixar o cabelo crescer? Então, eu não tive muita escolha, sabe? Porque a bruxa não cortava o meu cabelo. Então ele meio que foi crescendo naturalmente. Você devia ter chamado um príncipe. Príncipe é bom pra resolver essas coisas. Pois é, mas eu sempre fui muito independente. Eu não queria ficar esperando um príncipe pra resolver os meus problemas. Pois eu, minha filha, ia ficar deitada, toda vestida de rosa, esperando o príncipe vir me salvar. Não ia mexer um dedo. Ninguém te perguntou nada, Silvete. A entrevistada aqui não é você. Aliás, Rapunzel, muita gente gosta de você exatamente por isso. Você é das poucas princesas dos contos de fada que não precisa de fada madrinha, de príncipe, de ninguém. Você mesma resolve o seu problema. Valeu, Pelúcio, porque eu luto muito por isso. Pra mudar essa imagem das princesas. Gente, o mundo mudou. A gente não pode mais viver a vida que a gente vivia. Outro dia mesmo eu tava conversando com a Cinderela Eu adoro Cinderela. Ela usa rosa. A Cinderela resiste muito em mudar a imagem. Ela é muito tradicionalista, a Cinderela. Chega a ser extremista, uma loucura. E ela está certa. Não está não, Silvete. A Rapunzel tem razão. Não dá mais para elas viverem felizes para sempre naqueles palácios imensos. Mas é claro, eu fechei o palácio todo. Eu e o príncipe vivemos em 2 quartos. O resto tá todo fechado. O castelo da Cinderela tá todo aberto. Mas sabe por quê? Porque ela coloca os camundongos, os passarinhos, os esquilos, os gambás, a bicharada toda do bosque trabalha sem parar no castelo da Cinderela. E ela tá cheia de processo no Ministério das Fadas. Pois eu quis abrir essa série de lives falando com você, porque eu te admiro muito, viu, Rapunzel? Eu e o Pelúcio sempre falamos de você. Você é um exemplo, Rapunzel. Muito obrigada. Olha, agora eu preciso ir porque eu tô com feijão no fogo e eu não sou muito boa na cozinha. Alguma coisa a mais que você gostaria de dizer? Sim. Para aqueles que acham que eu não devia ter cortado o cabelo, eu só quero avisar que do meu cabelo foram feitas 214 perucas, que foram doadas para os hospitais onde crianças perdem os cabelos por causa de tratamentos médicos. No fim das contas, foi por uma boa causa também. Parabéns, Rapunzel! É o que os óculos mágicos me ensinaram. Pequenas atitudes podem mudar o mundo. No seu caso, foi uma grande atitude. Manda um beijo para todas as suas seguidoras e amigas. Foi um prazer, Rapunzel. Eu confesso que esperava mais. Um beijo, eu sou fã do seu canal, Charlotte. Muito, muito obrigada. E que princesa moderna! Tá aí, Rapunzel me impressionou. Não se esqueçam, meninas, de que ela passou uma quarentena de muitos anos presa pela bruxa naquela torre. E olha que mulher interessante ela se tornou. Vou lhes confessar, fiquei fã de Rapunzel. Quer saber? Eu acho a Rapunzel um perigo. Você viu? Ela quer modernizar as princesas. Ela quer que as princesas vão à luta. Charlotte, eu exijo que você convide Cinderela para a próxima live. Ela tem direito de resposta. A próxima live eu já marquei com a Branca de Neve, Silvete. E eu vou tentar a Cinderela para depois. Bom, eu vou fazer aula de violão. Um beijo, Charlotte. Tchau, Silvete. Tchau, Dora. Eu vou ver se consigo arranjar uma foto do Romano. Ele tomou bola. Silvete não tem jeito.
Um beijo, gente. Tchau, Dora. Tchau, Silvete. Obrigada pela audiência. Não percam em breve, na próxima live da Charlotte, Branca de Neve no pedaço. Olá lá! Não se esqueçam de escrever para nós e dizer que personagem dos contos de fada você gostaria de ver aqui entrevistado pela Charlotte na nossa live. Esperamos as suas sugestões. E se quiserem mandar perguntas, depois de Branca de Neve teremos Cinderela. Perguntem o que quiser. Ela vai contar tudo sobre os 7 anões. Ah, e a madrasta prometeu que também vai dar uma passadinha na nossa live. Então, como vocês já viram, vai ser uma live animada. Eu não vou perder. Claro que não vai! Você vai estar aqui comigo, Pelúcio. Aliás, vamos estar todos aqui, abraçados virtualmente. Muito obrigada por me assistirem. Bisu, bisu. Mua. Tchau. Bisu, bisu. Olá, galera, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Estela e hoje eu trouxe uma brincadeira bem legal para vocês. Quem aí já ouviu falar do pé de lata? É uma brincadeira bem bacana. Sabe o que vocês vão precisar? De 2 latas, um varal e a ajuda de quem vocês tiverem em casa. Vocês irão pedir para furar aqui, ó, na lateral, tá vendo? Fazer 2 furinhos na lateral da lata e amarrar o varal. Eu já tenho a minha aqui prontinha, tá vendo? E eu vou explicar pra vocês como brinca. Essa brincadeira a gente pode trabalhar velocidade e outras formas mais. Pode apostar corrida, vocês irão colocar o pezinho aqui e o outro aqui, tá vendo? E pode fazer um percurso de ida e volta através dos pés de lata. Essa foi a nossa dica do dia. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima! Nós vamos precisar de uma tesoura, de um canudo, de uma caneta e de um papel, que pode ser folha de sulfite. Agora pegaremos o papel e dobraremos em mais ou menos uns 3 centímetros, assim. Cortem onde foi feito o vinco. Agora dobra ao meio para fazer a marcação. Leve a ponta de baixo até a marcação e depois dobra de novo assim. Depois vire o papel e repita o que foi feito e feche. Depois de fechado, corta as bordas arredondando elas. Depois feito, abra e faça os olhinhos e a boquinha da minhoca. Pronto, é só começar a brincadeira com as crianças. Veja como é divertido.
Bom dia, minha turma linda! Como vocês passaram o final de semana? Preparados para mais uma semana recheada de descobertas, com muitas coisas aqui preparadas com imenso carinho para todos vocês. Essa semana nós vamos falar a respeito dos transportes terrestres. Vocês se lembram que no Quebrando a Cuca, a Pro pediu para que vocês pensassem aí em uma forma de chegar naquele super evento de inventores. Vocês não podiam perder esse convite. Então, nós tínhamos que criar uma forma de nos deslocarmos até o local onde o evento estaria acontecendo. Então, na sexta-feira, a Pro vai compartilhar as principais hipóteses que vocês colocaram lá no formulário e vamos descobrir se alguma ideia criativa apresentada por lá foi compartilhada aqui com as nossas descobertas da semana, tá bom? Agora, quem aí está curioso para saber qual é o desafio do Quebrando a Cuca dessa semana? Levanta a mão, dá um grito bem alto. Eu vou te contar. A proposta é que vocês pensem agora sobre algumas formas de deslocamento, algumas possibilidades que nós tínhamos, mas nos transportes aquáticos. Então, antigamente, bem antigamente, nós não tínhamos a diversidade de meios de transportes que nós temos hoje. Então, para deslocarmos a longas distâncias, tínhamos os navios, que vocês já devem ter visto muitos por aí, por imagens em filmes ou até mesmo visto de pertinho algum. Então, para longas distâncias, nós tínhamos o deslocamento marítimo feito aí pelos navios. E olha, foram muitas investigações e muitas descobertas para que eles conseguissem organizar, construir e escolher os materiais adequados para que o navio conseguisse flutuar sobre as águas. Agora, nós tínhamos também uma possibilidade de investigação no fundo do mar. E para isso eram construídos submarinos. Então, tínhamos os navios uma hora indo por cima da água e os submarinos indo por baixo. Isso me deixou aqui bem curiosa, querendo investigar o que eles faziam, o que eles usavam, como eles pensavam nessas construções, fazendo com que o navio que estava em cima da água não afundasse, não matassem todas as pessoas e não perdessem os materiais que estavam sendo transportados. Mas também fiquei curiosa para saber como que esses navios submarinos conseguiam mergulhar nas profundezas do oceano e não serem esmagados lá no fundo do mar e não matarem as pessoas que estariam pilotando esses submarinos afogadas. Quem aí tem alguma hipótese para me ajudar a pensar sobre isso? Esse é o Quebrando a Cuca da semana. Nós precisamos descobrir como era possível as embarcações flutuarem sobre a água e outras no fundo do mar. Me ajudem? A Pro vai ficar esperando a sua ideia, a sua hipótese até quarta-feira. E aí depois nós vamos conversar a respeito disso também. Combinado? Então, agora que você já sabe, já está aí pensando em algumas possibilidades para esse Quebrando a Cuca, anotem o tema do nosso dia e a data de hoje. Viu só qual é o tema de hoje? Vamos falar sobre a roda. Dá para acreditar, turma, que a roda foi uma invenção que mudou de maneira muito surpreendente a vida das pessoas no passado? Parece tão simples, né?
As pessoas sempre pensam nos recursos tecnológicos, nos computadores, né, nos telefones celulares, facilitando aí tantas coisas, mas lá no comecinho de toda essa história, a roda foi uma grande descoberta. E até chegar do jeito que nós a conhecemos hoje, foi um grande trajeto, foi um caminho muito longo, viu? Necessário aí muitas modificações, escolhas de materiais e até mesmo formatos diferentes, porque as primeiras rodas, elas não eram nem um pouco parecidas com as que nós temos hoje. Parecidas até eram, mas não funcionavam tão bem como as que nós temos hoje, facilitando aí o deslocamento de muitos meios de transportes. Olha a história que eu vou te contar. Sabe-se que a primeira representação da roda data, sabe de quando? Eu acho que ela é bem velhinha, hein? Olha só o que eu vou te falar. 3.500 anos antes de Cristo. E ela foi feita numa placa de argila. Tem alguns desenhos animados mais antigos que refletem aí, retratam a pré-história e que mostram alguns modelos de rodas quadradas, turma. Será que era fácil esse deslocamento com uma roda quadrada? O que você acha? A Pro acha que seria bem difícil, viu, turma? Essa representação foi encontrada por arqueólogos. Eles estavam fazendo escavações, investigando e estudando uma área localizada hoje, né, na região que encontra-se o Iraque, no estado de UR, que seria a atual, né, a região do Iraque. E aí nessas escavações foi que eles encontraram essa primeira aí roda, o primeiro registro do que seria uma roda. As primeiras rodas do mundo eram feitas com 3 placas de madeira cortadas em formato arredondado, né? Eles tentavam fazer as 3 placas ficarem aí com um formato mais arredondado. Depois, com o passar do tempo, esse conceito foi utilizado pelos chineses há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. E depois, por um povo chamado Olmecas, cerca de 1.500 anos antes de Cristo. Todas essas datas, com certeza bem antigas, né? Nesses momentos da história, já era possível perceber a existência e a utilização das rodas em carruagens, em carroças, tudo para facilitar o deslocamento. Ficaram curiosos para ver como eram essas primeiras rodas? Esse exemplo aqui que a Pro acabou de te contar fala dessas rodas feitas em argila, mas nós tínhamos também registros, né, encontrados aí na história dessas rodas feitas em madeira e até mesmo esculpidas em rochas. Vocês imaginem o peso que eram essas rodas. Observe a imagem que a Pro vai te mostrar. Vocês acham que era fácil ou difícil conseguir arrastar o meio de transporte com uma roda desse jeito aí que eu estou te mostrando na imagem? Elas eram muito pesadas, mas eu já te garanto que mesmo não sendo tão fácil o transporte como nós temos atualmente, elas já ajudavam muito, porque elas facilitavam o deslocamento de materiais, muitas vezes utilizando animais ou apenas sendo arrastados por longas distâncias. E foi a partir dessa necessidade de transportar, de facilitar o deslocamento de materiais, de produtos de um lugar para o outro, que os povos antigos foram aperfeiçoando os modelos dessas rodas, deixando elas mais leves, colocando os raios aí no aro. Depois nós tínhamos só a parte de fora formada por material diferente da parte interna. Elas foram ficando mais leves, mais arredondadas e hoje, turma, se vocês observarem com atenção muitas coisas que nós temos à nossa volta, as rodas estão espalhadas em vários meios de transporte.
Então não era muito fácil. Você já imaginou? Essas primeiras rodas, a pessoa fica lá martelando, martelando, martelando pedacinho por pedacinho da rocha até ela ficar com o formato que facilitasse esse transporte? Então foram muitas mudanças, não só no formato da roda, mas também nos materiais nos quais ela pode ser formada, construída atualmente, tá bom? Agora, eu já te contei sobre a roda, olha só, essa ideia de roda, ela também pode ser usada em outras situações, né? A Pro já compartilhou aqui com vocês a ideia da roda utilizada para uma conversa, para discutirmos alguns problemas, a roda como brincadeira. E em todas essas situações, a ideia da roda, ela é a mesma. Essas mudanças também foram importantes para alguns meios de transportes. Existem algumas bicicletas, turminha, com uma roda tão fininha, feita de alumínio, que deixa a bicicleta tão leve e é utilizada em grandes competições, porque aí ela deixa a bike mais rápida para que os atletas consigam percorrer longas distâncias com elas. Temos também uma outra situação bem curiosa sobre essa roda. Como é possível uma roda desse tamanho parar um avião tão grande que atinge pesos assim exorbitantes, imensos? Sobre o avião, nós vamos falar em um outro momento. Agora, a Pro só queria te mostrar que as rodas não estão só nos carros, nos ônibus, não. Olha só o tamanho da roda que consegue parar um avião imenso. Então, são muitos locais onde ela é bem utilizada e por isso ela é considerada uma invenção muito importante para o desenvolvimento da humanidade. Eu aposto que você não imaginava que nós teríamos tanta história assim para falar a respeito da roda. Então, agora que você descobriu um pouquinho dessa história, já vou lançar o meu desafio do dia para vocês. Eu quero que vocês se imaginem como engenheiros e vocês terão o desafio de criar uma modificação na roda que fizesse com que ela tornasse o meio de transporte escolhido por vocês ainda mais rápido. E aí, vocês podem fazer isso de duas formas, turma. Ou vocês constroem essa roda, essa transformação na roda com sucatas, ou você pode apenas fazer o planejamento disso no seu caderno. Então, você faça o desenho de como seria essa modificação, escreva o que essa roda modificaria, no que ela contribuiria para o meio de transporte ficar ainda mais rápido, tá bom? Então, pode fazer das duas formas, sempre do seu melhor jeito, combinado? Mas não acabou ainda não. Eu te contei sobre as rodas, mostrei a imagem lá da roda pequenininha parando um avião gigantesco e isso me deixou muito intrigada. Eu quero saber como é possível uma roda conseguir parar um avião daquele tamanho. Quem tem uma ideia aí para ajudar a Pro? Então, essa é a síntese do nosso desafio. Então, primeiro, vocês serão engenheiros e vão imaginar uma modificação para a roda, capaz de tornar algum meio de transporte que vocês vão escolher ainda mais rápido. Você pode mudar o que você quiser. O projeto de engenharia é todinho seu, tá bom? Desenha ou constrói. E a segunda parte, que é me ajudar a descobrir como que uma roda consegue parar um avião gigantesco. É bem curioso isso, vocês não acham? Então, vamos descobrir isso nas respostas dos nossos desafios de hoje. Combinado? Amanhã, a Pro vai falar com vocês a respeito dos transportes terrestres, o surgimento dos primeiros transportes terrestres. Será que foi o carro, o caminhão, o ônibus, a bicicleta? Eu acho que não foi nenhum desses, viu? Mas amanhã a Pro te conta. Um grande beijo e até lá!
Olha, mais uma aula da EJA chegando. E vamos começar com a hora da matemática. Estão preparados para a solução de novos desafios? Então fiquem atentos e boa aula! Reiniciando mais uma hora da matemática. Hoje falaremos, como dissemos na última aula, sobre as medidas de capacidade. Medidas de capacidade servem para medir a quantidade dos líquidos que nós colocamos dentro dos recipientes, que pode ser qualquer tipo de recipiente. Temos como exemplos aqui no texto garrafas, jarros e copos. Mas não se limitam a esses três. Os tipos de recipientes podem ser inúmeros. A capacidade vai ser a quantidade de líquido que cabe dentro deles. A medida mais básica de capacidade que conhecemos é o litro. O litro, ele tem como símbolo a letrinha L. Esse L tem que ser o L maiúsculo. Isto porque, como a palavra litro inicia-se com a letra L, se nós usamos o L minúsculo, ele pode ser facilmente confundido com o número 1 ou com a letra I maiúscula. Para evitar confusões, decidiu-se que o melhor seria conservar o símbolo com a letra maiúscula para diferenciar de qualquer outro símbolo que nós tenhamos na nossa língua. Vamos verificar isso um pouquinho na prática? Aqui temos uma garrafa de suco mostrando a capacidade desta garrafa de 1,5 litro. Então, vejamos aqui, ó, temos 1,5 e o L maiúsculo a seu lado. Aqui, 1 é o inteiro, que nós já estudamos. Aqui, o que vem depois da vírgula, que é o 5, significa que é menor, neste caso, do que 1. E aqui vai significar a metade, né? Então, 1,5 litro tem a capacidade desta garrafa. Neste outro recipiente, nós vamos ver a capacidade de 5 litros. E temos mais este, cuja capacidade é 10 litros. Esses são recipientes maiores do que 1 litro. Temos muitos mais, mas temos também recipientes menores do que 1 litro. Alguns exemplos aqui, os copos. Os copos, eles são recipientes que normalmente são menores do que 1 litro. Existem sim copos que cabem 1 litro, mas são mais raros. Os mais comuns são copos menores do que 1 litro. Nós temos este daqui, que tem a capacidade de 250 ml, também conhecido como copo de requeijão. Temos este daqui, que tem a capacidade de 400 ml, e este aqui, que tem a capacidade de 500 ml. ml, todo mundo já ouviu falar isso, não é? A gente sabe que tem copos ainda menores, quando a gente compra copos para festa, por exemplo, copos descartáveis, a gente vê lá 180 ml, 200 ml. O copo americano, que é bem conhecido, que tem a capacidade de 200 ml também, que é um copo padrão, inclusive, para receitas de bolo, qualquer receita que se faz na cozinha. Então, todos eles são menores do que 1 litro. E por que o ml? Da onde vem isso ml? Aí esse símbolo ml, geralmente, ele é escrito desta forma, com as letrinhas minúsculas ml, né? Mas isso significa, ml, significa mili, o M de mili, e o L de litros. Então, são mililitros. E o que essa palavra mililitros significa? Ela significa que foi o litro dividido em 1000 partes. E, portanto, 1 litro, ele tem a quantidade de 1000 mililitros. Ele é equivalente a 1000 mililitros.
E esses copos todos que estávamos falando, por exemplo, aqui que tem 250 ml, ele significa que para nós conseguirmos encher 1 litro utilizando este copo aqui, nós teríamos que encher esse copo 4 vezes para poder encher a garrafa de 1 litro. Ele representa 1/4. São 4 copos para fazer 1 litro, quer dizer, 1 copo é uma parte dessas 4. Agora, este daqui tem 500 ml, portanto, para encher uma garrafa de 1 litro, eu precisaria de 2 copos destes daqui cheios para conseguir encher uma garrafa de 1 litro. Isso, nós veremos isso daqui a pouquinho num outro vídeo. Mas o que temos que lembrar que então a capacidade desses recipientes que nós chamamos de copos, eles em geral são menores do que 1 litro. E nós utilizamos então a palavra mililitro para falar sobre eles. Vamos ao vídeo? Aqui nós temos recipientes de diferentes capacidades. Nós vamos agora conferir qual é a capacidade de cada um deles. O primeiro, então, este copo aqui, nós vamos ver qual é a capacidade dele. Aí nós vamos ter o quê? Que este recipiente, esse copo, tem aproximadamente 200 ml. Agora vamos conferir o outro, que é maior. Já este daqui, qual é a capacidade dele? 400 ml. E este daqui, a capacidade dele é de 500 ml. Vamos conferir. E este daqui é um recipiente de 1 litro. Então, agora nós vamos conferir. Os 500 ml mais mostra aqui. E, portanto, aqui nós temos a conclusão que esse recipiente é de 1 litro. Agora tem uma coisa curiosa para mostrar. Nós vamos mostrar a quantidade, o que nós conseguimos registrar com este 1 litro. Então, nós vamos ver que aqui na balança, a quantidade de água que nós temos em 1 litro é exatamente 1 quilo, ou 1 quilograma, que o certo de falar é 1 quilograma, tá certo? Que tá aqui representado. Por hoje era só. Na próxima aula falaremos sobre as medidas de massa, aquilo que a gente normalmente fala peso, e vamos entender por que
que não é muito certo. Nos vemos lá. Olá! Bom, deixa aí, que depois eu lavo. Oi, tudo bem? O programa Libras em Casa começa agora. Seguinte, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já pensou em como seria viver sem algumas coisas? Não tendo algumas coisas? Por exemplo, sem alguns objetos, sem algumas coisas, elas não existindo, não tendo-as. Por exemplo, colher, né? Que você usa para mexer alguma coisa, que usa para tomar alguma coisa. Imagine se não tivesse colher. Então, sem colher, sem copo para colocar uma bebida. Se não tivesse copo, se não existisse. Sem luz elétrica, né? Luz elétrica, sem escova de dente. Sabe, escova de dente, aquela que você usa para colocar pasta e escovar os dentes? Então, se você não tivesse sem a roda, né? Se não tivesse roda, se não tivesse tudo isso e outras coisas também, se essas coisas não existissem, e aí? Como seria viver sem elas? Já parou para pensar? Então veja só. Deixa eu ver. Então tá pronto. Já coloquei os ingredientes todos. O que tá faltando agora? Preciso mexer. É isso que eu preciso fazer. Tá aqui a colher. Colher. Imagina se não existisse colher nenhuma. Imagine se não existisse nenhuma colherzinha. Nada. Como que ia ser? Ué? Cadê a colher? Imagina se não tivesse colher nenhuma. Imagina como eu ia fazer para mexer. Como que eu ia fazer aqui? Uai. Que abafado. Que calor. Nossa. Subiu a temperatura e tá quente hoje. Nossa, que abafado. Preciso beber um pouco de água. Esse copo aqui. Imagina se não tivesse copo. Imagine se não existisse copo nenhum. Imagina só. Horas. Imagine se não tivesse copo. Imagina como que ia ser para eu beber água. Pois é. Imagina. Imagine se não tivesse luz elétrica. Se não tivesse nadinha de luz elétrica. Nada. Imagina. Horas. Como assim? Como? Imagina. Como que ia ser?
Deixa eu ver esse dente aqui. Deixa eu ver. Tá sujo. Preciso escovar. Imagina se não tivesse essa escova de dente aqui. Se não existisse escova de dente. Imagina como ia ser. Ora, imagina se não existisse escova de dente. Que legal esse carrinho. Eu acho que deve ser do meu filho. Brum, 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 brum. Ué. Imagina se não tivesse roda. Essa rodinha aqui. Imagine se não existisse roda nenhuma. Imagina como seria. Como seria? Brum, brum, brum. Ora. Imagine se não existisse a roda. Imagina como ia ser. Não ia dar pra gente dirigir, andar de carro. Não ia dar. Precisa de roda. Com a roda, daí a gente ia conseguir andar de carro. Imagina só. A roda. Puxa, a roda é mesmo importante. Pois é. Você viu? Imagina se, em relação a esses objetos, se lá no passado eles não tivessem sido inventados. Como seria? O que ia ser de nós? Até porque nós já estamos bastante acostumados, nos apegamos a eles, usamos cada um diariamente, de modo que eles fazem parte da nossa cultura, não é mesmo? Mas, dentre todos esses objetos, a roda, ela certamente foi muito importante. Lá no passado, a invenção da roda, contribuiu muito com todos nós. Para o desenvolvimento do ser humano, para a tecnologia, para o desenvolvimento tecnológico. Como eu disse antes, eu quero mais uma vez falar sobre o quão foi importante a invenção da roda. Que não foi nada simples ou sem relevância, não, foi importante mesmo. Após a sua invenção, foi possível a invenção e a criação de outros equipamentos de transporte. Agora, eu, você e todos nós vamos conhecer alguns meios de transportes que estão por aí hoje em dia, que é possível vê-los, mas lembrando que a criação de cada um deles só foi possível, primeiramente, depois da invenção da roda, que contribuiu para a criação de cada um deles. Veja só. Antigamente, há anos atrás, se o homem precisasse se deslocar, por exemplo, se ele precisasse ir de um lugar para outro, fosse ele perto ou longe, tanto faz. Como que seria esse trajeto? Ele o faria a pé. A pé. Ou então, fazendo uso de animais para isso.
Mas, primeiramente, eu quero dizer o seguinte: em relação a tudo que vai ser apresentado, as imagens que vão aparecer aqui, elas se referem aos meios de transportes terrestres. Ou seja, são aqueles meios de transportes que passam no solo, nas ruas, avenidas e trilhos, aqueles feitos de ferro por onde passam os trens, sabe? Com o tempo e com a invenção da roda, foi possível a criação de outras formas de transporte. Por exemplo, aquelas onde se usavam as rodas com boi, o carro de boi. Na frente vinha uma pessoa puxando. Carro de boi. Carro de boi. Na parte de trás eram levados madeira, palha e outros produtos. Carro de boi. E alguém ia puxando o carro de boi. O tempo foi passando e se criou o coche. Veja. Ele tinha 4 rodas. 2 atrás e 2 na frente. 1, 2, 3, 4. 4 rodas. Na frente tinha um cavalo. Coche. Olha só. Temos também o que é? Carroça. Sinal, carroça. Carroça. Sabe? Conhece? Tem por aí. Até hoje a gente encontra por aí. Tem sim. Sinal, carroça. Carroça. Carro. Sinal, carro. 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 O carro, ele se desloca de um lado para outro. Vai para lá, para cá, para um monte de lugar. São horas dirigindo. Chega uma hora que ele vai precisar do quê? De gasolina. Sinal, gasolina. 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 Ou de etanol. Etanol. Sinal, etanol. Etanol. Mas você pensa que todo carro precisa ser abastecido com gasolina ou etanol? Que todo carro precisa ser abastecido dessa forma? Nada disso. Tem por aí um outro tipo de carro, bem diferente. Olha só. É o carro elétrico. Carro elétrico. Carro elétrico. Ele é diferente e não precisa ser abastecido com gasolina ou etanol. Nada disso. Funciona assim. O carro chega, é plugado nele
um dispositivo, e o carro vai se alimentando de energia elétrica até encher a bateria, onde tira esse plug e pronto. Ele pode dirigir de um lado para o outro. Diferente, não é? Olha só. Carro de polícia. Carro de polícia. Carro de polícia. Carro de polícia. Conhece? Bom, quando acontece de alguém ficar doente, se machucar ou sofrer um acidente, quando acontece isso, precisa chamá-la. A ambulância. Sinal, ambulância. 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 Olha só. Ônibus. Sinal, ônibus. 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 Ou então, com o polegar abaixado, ônibus. Ônibus. Ó, só uma dica. O sinal de ônibus é feito com movimento para frente. Ônibus, para frente. Diferente do sinal de pão. Pão, que é feito com movimento para dentro. Ônibus para fora, pão para dentro. É diferente, hein? Toma cuidado. Caminhão. Sinal, caminhão. 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 Moto. Sinal, moto. 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 Conhece? Bem legal.
bicicleta. Sinal, bicicleta. 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 Skate. Sinal, skate. 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 Nossa! Puxa! Caramba! Parece coisa de profissional! Que maravilha! E você? Consegue fazer o mesmo? Fazer aquela manobra? Nossa, que inteligente! Legal, hein? Mas precisa tomar cuidado. Se cair, vai machucar. Precisa tomar cuidado. Na verdade, a gente precisa tomar cuidado com tudo. Com qualquer brincadeira, com tudo que a gente vier fazer. Mas precisa tomar cuidado, não é mesmo? Bom. Conhece? Patins. Sinal? Patins. 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 Trem. Trem. Sinal, trem. 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 Temos também o metrô. Sinal, metrô. 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 Por hoje é só. Nosso programa acabou. Mas não tem problema. Semana que vem a gente se encontra aqui, ok? Então olha só. Na próxima segunda a gente se encontra aqui, ok? Ah, não posso esquecer dela. A máscara. Eu vou lavar e depois vou usá-la novamente, normalmente. Então, um forte abraço e tchau, tchau! E é isso aí, turminha, o nosso programa de hoje chegou ao fim. Mas amanhã a gente tem um horário marcado às 9 da manhã. E eu espero vocês. Até lá! Tchau, tchau!